Olá, meu nome é Esther da Silva Ricardo Lima, sou estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás, a UEG. A disciplina que eu irei apresentar esse trabalho é Conteúdos e Processos de Alfabetização. O tema é Psicogênese da Língua Escrita. Nível pré-silábico. No nível pré-silábico, a criança percebe que a escrita representa o que é falado. Geralmente, suas reproduções são feitas através de rabiscos e desenhos, pois ainda não consegue relacionar as letras. Aí aqui está exemplo de uma criança do nível pré-silábico. As suas características são: escrever e desenhar têm o mesmo significado, não relaciona a escrita com a fala, caracteriza uma palavra como letra inicial, não diferencia letras de números, reproduz traços típicos da escrita de forma desordenada, supõe que a palavra representa objeto e não nome. Usa a letra do nome para escrever tudo, acredita que coisas grandes têm nome grande e coisas pequenas, nome pequeno. Então, acredita que uma coisa muito grande tem nome grande, coisa pequena, nome pequeno. Uma atividade de intervenção. A criança com hipótese pré-silábica não pode ter contato com textos mais longos, para além de listas. Dá como tarefa o recorte de letras, o alfabeto, ensinar a letra inicial das palavras ou ser exposto somente ao trabalho com palavras. Pedir que os alunos escrevam usando letras maiúsculas e minúsculas ou letra cursiva. Já no nível silábico. Neste nível de construção da escrita, a criança já consegue estabelecer a relação entre o fonema e o símbolo, que é a letra. Geralmente emprega uma letra para cada sílaba e reconhece que letras são para compor palavras, enquanto os números são usados para representar quantidades. Então, está aqui um exemplo de como é a criança do nível silábico. Suas características. Já supõe que a escrita representa a fala, cada fonema usa uma letra para representá-lo. Pode ou não atribuir valor sonoro à letra, pode usar muitas letras para escrever ou fazer a leitura. Aponta uma letra para cada fonema. Ao escrever frases, pode usar uma letra para cada palavra. Uma atividade de intervenção é fazer listas e ditados variados de alunos ausentes, presentes, livros de história, ingredientes para uma receita, nomes de animais, questões para um projeto, usar jogos e brincadeiras, forca, cruzadinha, caça-palavras, organizar supermercados e feiras, fazer dicionário ilustrado com palavras aprendidas, diário da turma, relatório de atividades ou projetos em ilustrações e legendas. Propor atividades em dupla, um dita e o outro escreve, para reescrita de notícias, histórias, pesquisas, canções, parlendas e trava-línguas. Já no nível silábico alfabético, neste nível, a criança é capaz de perceber que há um fonema em uma mesma sílaba, empregando mais letras na composição da mesma. Exemplo: a palavra escrita em sapato, ele colocou o S, o P, o A e o O, ou S-P-A-T-O. Né? Eles escrevem, para eles está tudo correto. Então, as crianças do nível silábico alfabético. Suas características são: inicia a superação da hipótese silábica, compreende que a escrita representa os sons da fala, percebe a necessidade de mais uma letra para a maioria das sílabas, pode dar ênfase à escrita dos sons, das vogais ou só das consoantes. Atribui valor do fonema em alguma letra. Atividade de intervenção: ter contato com diferentes gêneros textuais, conversar sobre a função da escrita, utilizar palavras móveis para pesquisar nomes, reproduzir o próprio nome ou dos amigos, bingo de letras, produção oral de histórias, textos coletivos tendo o professor como escriba, comparar e relacionar palavras. Já no nível alfabético, quando a criança tem consciência de todos os fonemas que compõem cada sílaba da palavra, escrevendo-a sem ausências, mas ainda há alguns desvios de ortografia, como casa, ele escreve com Z, cidade, ele escreve com S, pois a sonoridade do SZ e o C e o S são idênticas.
As suas características: compreende o uso social da escrita, comunicação, conhece o valor sonoro de todas ou quase todas as letras, apresenta estabilidade na escrita das palavras, compreende que cada letra corresponde aos menores valores sonoros da sílaba, procura adequar a escrita à fala, faz leitura com ou sem imagem, inicia preocupação com as questões ortográficas, separa as palavras quando escreve frases, produz textos de forma convencional. Já a atividade de intervenção o ideal é propor a escrita alfabética individual do texto de memória. Pode-se ampliar a atividade para a escrita de uma ficha técnica a partir do texto informativo da atividade de leitura. Outra proposta é que eles escrevam sozinhos o que sabem sobre a borboleta do texto ou sobre borboletas em geral. É necessário pensar em outras atividades, além da principal, para atender aos alunos que estão mais avançados em suas hipóteses e desafiá-los. Então, aqui está, o trabalho que a gente apresentou: nível pré-silábico, nível silábico, nível silábico alfabético, nível alfabético, e aí ficou meu trabalho. Muito obrigada a todos.